A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Mais um domingo na presença do Senhor, na presença do nosso Deus. E queremos mais uma vez louvá-lo e agradecer pela semana que passou, por este dia, por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, pelas dificuldades e pela força que tivemos em superá-las, porque Deus estará sempre conosco. E é com esse espírito, irmãos e irmãs, que nós vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Salmo, o Salmo número 147, do versículo 1 ao versículo 3. Salmo número 147, do versículo 1 ao versículo 3. Ele fala sobre o louvor ao Deus Todo-Poderoso. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Esse é o nosso Deus, irmãos e irmãs, Deus que é maravilhoso, o Deus que sara as nossas enfermidades, o Deus que nos restaura, o Deus que nos anima, renova nossa esperança e que nos traz mais uma vez para termos o privilégio de adorá-lo na beleza da sua santidade neste domingo. E é por isso que nós vamos cantar agora, nossos cenários, o hino número 427. 427 é o hino que nós vamos cantar agora. Cantamos ele. Hino número 427. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, o seu já antevi, possuí-lo enfim eu vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Diz o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu Deus, por Cristo e seu amor, que saiam já os seus do laço sedutor, e quem obedecer no reino vai viver. Venha em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Diz o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, quem flui a redenção. Venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Diz o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já, reconciliai-vos já com Deus.
Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua vontade é que nós nos reconciliemos contigo, para recebermos a tua bênção, a tua graça e o teu amor. Te agradecemos, ó Pai, pela tua preocupação conosco, pelos teus cuidados com as nossas vidas, com nossos lares, com nossos familiares, até com todos aqueles que nos aborrecem. Tu tens estado com eles, ó Pai Santo. Por isso nós te louvamos. E queremos receber, ó Pai, nesse domingo, a tua bênção, o teu Espírito Santo, para nos fortalecer na tua missão, nos teus mandamentos, naquilo que desejas, ó Pai, para as nossas vidas. Fique conosco. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, este é o momento de adoração ao nosso Deus. E para isso nós vamos cantar 2 cânticos do nosso cancioneiro. O primeiro será o 139 e o segundo o 53. O primeiro cântico fala sobre gratidão. Muitas vezes, Senhor, nosso grato louvor tem subido ao teu trono real, pelas bênçãos sem par que nos vem revelar a grandeza do amor divinal. Há, porém, neste dia motivo de alegria e de louvor ao Senhor, para entoar uma nova canção. Cantaremos a nossa gratidão. Tu nos abres, Jesus, um caminho de luz e nos guias em nosso viver. Tuas bênçãos de amor às famílias, Senhor, vem agora para te agradecer. Há, porém, neste dia motivo de alegria e de louvor ao Senhor, para entoar uma nova canção. Cantaremos a nossa gratidão. Há, porém, neste dia motivo de alegria e de louvor ao Senhor, para entoar uma nova canção. Cantaremos a nossa gratidão. Amém? Vamos agora cantar o cântico número 53. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar.
Amém. Agora, irmãos e irmãs, nós vamos para o nosso momento de confissão. A confissão dos nossos pecados. E todos os dias nós devemos conversar com Deus sobre a nossa conduta, sobre o nosso compromisso com Ele e principalmente com as pessoas que vivem ao nosso lado, principalmente a nossa família. E para este momento, nós vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez, no Salmo 128, do versículo 1 ao versículo 4. Repetindo, Salmo 128, do 1 ao 4. Ele fala sobre o temor de Deus e a felicidade no lar. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, o princípio da sabedoria, como diz a nossa palavra, a palavra de Deus, é o temor ao nosso Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Não é nos afastarmos de Deus por Ele ser poderoso, ser tremendo. Mas é justamente o contrário, que nós, quando tememos a Deus, nós temos um compromisso com Ele e por causa desse compromisso nós procuramos cumprir a vontade de Deus, que na verdade não é a vontade dele, mas está atrás disso é a nossa felicidade. A vontade de Deus é a preocupação que Ele tem como um pai ou como uma mãe com os seus filhos e filhas. Todo pai, todo filho, todo pai, toda mãe, desculpem, irmãos e irmãs, deseja que o seu filho seja bem-sucedido, que a sua filha seja bem-sucedida. Por isso ele se preocupa, ou ela se preocupa, e faz de tudo para que a sua filha, seu filho, andem no bom caminho e não se desviem dele e tenham uma vida de felicidade, ou seja, uma vida de bem-aventurança. E Deus também se preocupa conosco. Mas o que Ele pede para nós? Ele pede que nós andemos com Ele, que nós cumpramos o nosso compromisso com a felicidade, com a vida e com tudo que Ele construiu. Então ele diz assim, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele é feliz, porque ninguém se perde, ninguém cai, ninguém é infeliz quando anda sob a proteção de Deus. E ele diz que quem teme ao Senhor, segundo a palavra, quem vive segundo a vontade de Deus, ele vai ter algumas coisas especiais que muitos não têm. A primeira coisa que fala assim, o trabalho dele será muito abençoado e comerá das suas mãos, do seu trabalho. Isto quer dizer que Deus vai abençoar o seu trabalho. Deus vai conduzir o teu trabalho, vai abençoar as suas finanças, vai abençoar o seu alimento, principalmente quando você anda no amor, na graça, naquilo que é certo para com Deus. E naquela época, a grande alegria de uma família, de um pai e de uma mãe, era que a mesa, que a casa fosse cheia de filhos, tivessem muitos filhos, essa era uma grande felicidade. E hoje podemos trazer para a nossa história
nós queremos que a nossa esposa ela seja bem-sucedida, que nossos filhos sejam bem-sucedidos, sendo muitos ou poucos, sejam bem-sucedidos, bem instruídos, né? E serão como rebentos de oliveira. Então, à volta da mesa, uma mesa de alegria, uma mesa de paz, uma mesa sem pecado, uma mesa onde uns confiam nos outros, uns entregam suas vidas pelos outros. Isso é que se chama família. E assim, diz a palavra, no Salmo 128, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, os anjos do Senhor acamparão à sua volta. Então vamos orar agora para agradecer a Deus por essas bênçãos e também pedir perdão pelas vezes que nós não fizemos a vontade de Deus. Oremos em silêncio, cada um e cada uma, se colocando diante de Deus. Cada um de nós conhece o seu coração, sabe o que tem passado no seu coração, todas as tentações, tudo aquilo que não vem de Deus. Então vamos nos colocar em silêncio na presença de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. E antes de tudo nós queremos entregar o nosso coração, a nossa vida no teu altar. Purifica-nos, ó Pai, de todo o mal. Ajude-nos, ó Pai, a entendermos a tua palavra. Ajude-nos, ó Pai, a temermos o teu nome e a respeitarmos o nosso compromisso contigo. A sermos fiéis contigo, porque tu és fiel conosco. E sabemos, ó Pai, que sem ti nós não somos nada. E sabemos que andar contigo, nós teremos tudo aquilo de que precisamos para, enquanto estivermos nesse mundo, termos uma vida de felicidade, uma vida de superação de todas as dificuldades que surgirem em nossas vidas, porque tu estarás conosco e os teus anjos nos ajudarão. Retira, ó Pai, de nós toda a preguiça de andarmos contigo, da tua palavra, de evangelizarmos. Retire de nós todo egoísmo. Retire de nós toda a falta de sabedoria, toda a falta de paciência. Retira, ó Pai, o rancor, todo o ódio que tem no nosso coração. E ajude-nos, ó Pai, a termos no nosso coração o teu Espírito Santo, que traz conforto e traz a felicidade para as nossas vidas. Ajude-nos, ó Pai, no nosso caminhar, e na dificuldade, ó Pai, ensine-nos que não há dificuldade que nós não possamos superar, porque estamos contigo, e faça-nos lembrar que tu és o Deus Todo-Poderoso, que nada acontece, não há nada que tu não possas resolver na nossa vida. Aumente a nossa confiança e principalmente o nosso compromisso contigo, com a tua palavra e com o teu Evangelho. Em nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Momento da nossa mensagem, irmãos e irmãs. Mais uma vez, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Começamos assim, então, primeiro da prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Como se deve dar esmolas? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Nós queremos pedir a tua bênção sobre ela e sobre as nossas vidas. Pedimos que abra os nossos corações, os nossos entendimentos, para que essa palavra possa fazer morada permanente em nossas vidas e possa nos colocar na tua missão. Em nome de Jesus. Amém. Texto bonito e profundo, meus irmãos e minhas irmãs. O conceito de justiça, ou o termo de justiça, refere aqui às atitudes práticas em relação ao próximo. Ou seja, o termo justiça está nos trazendo o caminho certo de como nós devemos proceder em relação à palavra de Deus, ao Evangelho, como nos comportaremos, como nos dirigimos ao próximo, como eu devo me relacionar com meu irmão e com a minha irmã. Então, o princípio é a justiça. Por isso, a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar, em primeiro lugar, a justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, fala ao próximo. E quando fala em próximo, irmãos e irmãs aqui, fala naquelas pessoas que precisam de nós, aquelas que moram conosco, aquelas que passam por nós, aquelas com as quais nos encontramos. Então, o teu próximo, aquele que necessita, aquele que você pode ajudar de alguma forma. Então, ele nos ensina que o conceito de justiça refere-se a isso. E também vai se referir que nesse comportamento, nós vamos ter a questão do nosso comportamento quando praticamos a oferta, ou damos a esmola, né? Ou quando nós oramos, né? Quando praticamos a oração, que forma nós devemos praticar a oração, ou mesmo quando nós praticamos o jejum, né? Coisa de Deus, como nós devemos viver a nossa vida. E Jesus não nega o valor dessas práticas, né? Elas são importantes. Jesus não nega quando faz essa crítica nesse texto. Mas ele mostra, né, para nós como devem ser feitas essas coisas para que se tornem autênticas. Ou seja, aquilo que nós falamos, a palavra de Deus, a oração, a esmola, né, o jejum e outras práticas que vêm da palavra de Deus, que nós aprendemos na igreja, elas têm que ser autênticas, têm que ser verdadeiras. Elas não podem ser falsas, elas não podem ser colocadas de forma falsa, como acontecia até o momento por parte dos fariseus e de todos os líderes religiosos do tempo de Jesus. Então ele vai ensinando, falando sobre a esmola. E Jesus diz que a esmola deve ser um gesto de partilha. Você dividir o que tem com o outro. E deve ser um sinal de compaixão que busca a justiça. Ou seja, quando você dá esmola,
Você não pode dar esmola quando ajuda alguém, não é para humilhar outra pessoa. Mas você se coloca ali como misericordioso, como uma pessoa dizendo, oh meu irmão, minha irmã, eu sou teu irmão, eu sou tua irmã, assim como você precisa de mim, eu também posso precisar de ti. Aquilo que Deus me deu, eu estou dividindo contigo. Eu estou dividindo contigo, eu estou ajudando você. Mas isso deve ser feito não para você ser superior, porque você tem um pouco de melhor condição do que o outro. Nada disso. Você ajuda no sentido de que o outro possa aliviar a sua dor também. Mas ninguém precisa saber disso. Ninguém precisa saber que você ajudou alguém. Aliás, diz aqui, se você dá uma esmola ou para alguém, não precisa tocar trombeta, porque eu ajudei, porque não. Isso aí fica entre você e Deus. Porque quando você se envaidece por causa disso, a tua recompensa já recebeu. E você não vai fazer parte do reino de Deus. Ou seja, você não vai entrar nos céus. Porque você está sendo vaidoso, você está querendo aparecer. E na palavra de Deus, quem deve aparecer é Jesus. A gente deve diminuir. Porque se você tem alguma coisa boa que você faça, não vem de ti, vem de Jesus. Você é apenas um instrumento, escolhido por Deus, ajudado por Deus, pela misericórdia de Deus você vive, e da mesma forma, quando você ajuda alguém, você apenas está fazendo aquilo que Deus fez por ti, está dividindo a bênção que Deus deu para ti. Você não é nada de especial. E o único especial na nossa vida é Jesus. Se nós somos especiais em algum momento, é porque Deus tem a sua misericórdia. É pela graça de Deus. Você não é mais do que ninguém. Eu não sou mais do que ninguém. Somos todos filhos e filhas de Deus, feitos à imagem e à sua semelhança. Sendo pobres, sendo ricos, sendo pobres ou ricos, sendo pretos ou brancos, homens ou mulheres, amarelos ou verdes, tudo isso, não é isso, somos todos filhos e filhas de Deus. Então, a nossa esmola, o nosso ato, a nossa prática deve ser autêntica, deve ser verdadeira, não deve ser falsa. É essa vida que Deus quer para nós. Então falamos aqui, é um sinal de compaixão que busca a justiça, para fugirmos do egoísmo. Então, dar esmola não deve ser um ato para sermos elogiados, porque quando somos elogiados para as pessoas que queremos uma esmola, nós estamos a servir a nós mesmos, não estamos servindo a Deus. Portanto, se assim procedemos de forma vaidosa, a nossa esmola é falsa, não é verdadeira, e Deus não aceita este ato. E aqui Jesus continua ensinando então o que nós deveríamos fazer. Chega a vez da oração. Como é que as pessoas oravam antes? E aqui Jesus diz que na oração, quando nós oramos, nós nos voltamos para Deus. Nos voltamos para Deus. E nessa volta para Deus, nesse encontro com Deus, nós reconhecemos, nós o reconhecemos como único e absoluto, que Deus é maior do que nós. Nós somos pequenininhos e pequenininhas. E aí, reconhecendo a grandeza de Deus, também nos reconhecemos como criaturas, ou seja, somos pequenininhos e pequenininhas, somos criaturas. Nós temos um Criador que é o maior do que nós. Então a nossa oração, quando nós nos colocamos diante de Deus, não pode ser movida também pela vaidade, mas sim movida pela humildade. E o texto nos falou que haviam pessoas naquela época que oravam nas sinagogas em pé, para serem vistos, para que as pessoas vissem que eles estavam mais próximos de Deus do que os outros. Mas não é isso que Deus quer. Essa oração Deus não aceita, porque é uma oração falha, uma oração de egoísmo, uma oração movida pela vaidade.
né? Essa oração não reconhece que eu sou pequeno e também não reconhece que Deus é absoluto, mas é movida pela vaidade. Então, esses também não entrarão no reino de Deus, porque pensam que não são criaturas e pensam que também são iguais a Deus. Por isso, orar para ser elogiado é colocar-se como centro, né? Você tira Deus do centro e você se coloca ali para ser visto, ao invés de Deus ser visto. Isso é perigoso, meus irmãos e minhas irmãs. Quem deve estar no centro da nossa vida é Deus. Quem deve estar no centro da nossa vida é o Espírito Santo. Quem está no centro da nossa vida, da nossa casa, é Jesus Cristo. Só Ele pode nos salvar. Só Ele nos abençoa. Só Ele renova a nossa esperança. Só Ele nos anima. Sem Ele, nós não somos nada. Então, Mateus aproveita, né, esse tema da oração, o livro de Mateus, digo assim, para inserir logo adiante a oração do Pai Nosso, né? O que a oração do Pai Nosso diz? A oração do Pai Nosso é uma divisão de águas entre a oração que os fariseus faziam e a oração que os cristãos fazem. A oração que os fariseus faziam era a oração de vaidade. A esmola que os fariseus faziam era a esmola de vaidade. Ou seja, a ajuda que eles davam era uma ajuda de vaidade. O jejum que eles faziam era com o intuito de aparecer diante das pessoas para serem reconhecidas. Então, e a oração do Pai Nosso, né, mais adiante, que nós continuamos na leitura, vamos encontrar aqui na Bíblia, um pouco mais baixo, ela vai nos mostrar que a nossa humildade, como nós devemos orar para Deus, para que não caiamos na vaidade, para que Deus atenda a nossa oração. E a minha pergunta é, irmãos e irmãs, como tem sido a nossa vida? A tua vida é a minha vida. Quando você ajuda alguém, como é que tem se comportado? Como arrogante ou como pessoa humilde, dominada pelo Espírito Santo de Deus? Como é que tem sido a minha vida? Quando eu oro, eu tenho orado com arrogância ou com humildade? Eu tenho repetido muitas palavras, como diz a palavra aqui, para que Deus me escute? Não preciso. Eu tenho que falar o necessário. E reconhecendo que eu sou pecador, que eu sou pecadora e que eu careço da graça de Deus. Quando eu jejuo, como é que eu faço? Eu jejuo para que as pessoas saibam que eu jejuo todo dia, para que me elogiem, para que achem que eu sou o melhor na igreja, sou mais próximo de Deus que os outros, ou jejuo em secreto. E quando eu oro também. A palavra nos diz que eu devo orar no meu quarto, lá eu devo orar em secreto com Jesus. É assim que eu devo fazer. E ali eu vou ser abençoado, porque como eu oro em secreto, Deus sabe que também a minha oração em secreto vai me atender. Eu não preciso me exibir para os outros que eu oro, que minha oração é mais poderosa, é mais grandiosa. Não existe isso. A oração que Deus aceita é aquela oração que vem do coração de humildade. Eu não sei orar? Todo mundo sabe orar. Não precisa ser uma oração quilométrica, uma oração comprida. Uma oração, você tem que falar com Deus aquilo que você está sentindo, aquilo que você quer. Né? Você não pode imitar a palavra dos outros porque o outro fala bonito, porque o outro fala... Não tem. Oração, não é a oração bonita que nos leva a ter Deus. É o coração bonito. O coração bonito é que nos leva a ter Deus. E se nós temos um coração maravilhoso, bonito, Deus atende a nossa oração. Nem que seja uma oração gaguejada, irmãos e irmãs. Se nós fizermos uma oferta com um coração bonito, Deus aceita a nossa oferta. Se nós entregamos a nossa vida para Deus com um coração bonito, Deus aceita a nossa vida. É isso que a palavra nos diz. Não vamos deixar que a vaidade domine a nossa vida.
Não vamos deixar que a vaidade domine o nosso ser. A vaidade é coisa do diabo. E nós somos muitas vezes tentados à vaidade, tentados a fazer coisas para aparecer, a nos exibirmos, né? Não somos nada, irmãos e irmãs, se não fosse pela graça de Deus. Nós só somos alguma coisinha porque Deus é bom e é bondoso. Vamos pensar nisso, irmãos e irmãs? Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa. E que nessa semana nós possamos colocar em prática tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. E essa prática seja autêntica. Essa prática seja sem vaidade. Seja com humildade. Que Deus nos abençoe. Irmãos e irmãs, que Deus nos guarde. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos também por mais uma mensagem que vem de Ti, por esses ensinamentos. E eu sei, ó Pai Santo, que se nós todos, sem exceção, na nossa igreja e nas outras igrejas, no mundo inteiro, seguíssemos a Tua palavra, nós teríamos a felicidade que Tu trouxeste para nós. Nós teríamos poucos problemas. Nós seríamos mais felizes. Mas por causa dos nossos corações endurecidos pela vaidade, pela ganância e pela arrogância, nós tornamos esse mundo cada vez mais perigoso, mais desumano, e as pessoas sofrem e são mais infelizes. Por isso nós, ó Senhor, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Nos entregamos como instrumentos para que sejam usados para o bem comum, para o anúncio do Teu Evangelho. Continue conosco, ó Pai Santo, e queremos interceder por todos aqueles que se encontram doentes, em suas casas ou nos hospitais. Intercedemos por todas as famílias que estão desempregadas, que não têm o salário, nem o alimento do dia a dia. Estenda a Tua mão sobre eles, ó Pai Santo, para que também possam ter o que comer e que o alimento espiritual nunca lhes falte. Queremos ainda nos lembrar de todas as famílias refugiadas, ó Pai Santo. São crianças, idosos e idosas, homens e mulheres que estão perdidos sem saber o dia da manhã. Mas sabemos que Tu, ó Pai, podes apontar o caminho e renovar a esperança. E queremos nos colocar à Tua disposição para que possamos fazer alguma coisa por todos aqueles que passam por nós, por todos aqueles que precisam, pelo nosso próximo, especialmente pela nossa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que eu te peço, te agradeço. Amém. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que excede todo o nosso entendimento, queremos, ó Pai, pedirmos que permaneça conosco, não só hoje, mas enquanto vivermos e para todo sempre. Amém.